Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar aqui o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos finalizando o capítulo 9, né? Então, na semana passada, a última frase foi: eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele, que é o versículo 23. E aí ele continua assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então aqui ele está trazendo uma nova metáfora. As metáforas, essas comparações, essas imagens, elas são muito ricas quando a gente está falando de verdades espirituais, porque elas nos ajudam a penetrar esses conhecimentos por meio de imagens que tocam o nosso coração, né? Então aqui, qual é a imagem que ele está trazendo? A de atleta. Nessa tradução da Bíblia Online não tem a palavra atleta, mas na Bíblia de Jerusalém tem. Essa parte aqui, todo aquele que luta, ele fala, os atletas se abstêm de tudo. Então, o que ele está dizendo pra gente? Que aquela pessoa que é esportista, que tem esse trabalho, o que ela faz? Ela se disciplina muito, ela se esforça muito, né? E aí ele coloca aqui a metáfora da corrida, esse tipo de esporte, né? A gente sabe que o Paulo de Tarso viveu numa época em que a cultura grega, né? Ele teve muito acesso à cultura grega, ele foi educado nessa cultura, já tinha essa valorização dos esportes, né? E alguns formatos muito próximos do que a gente vive hoje. Então, assim, a corrida, por exemplo, no estádio, como ele coloca, né? Uma pessoa, todo mundo corre, mas só um leva. E ele coloca ainda depois. E eles querem uma coroa, né? Um troféu corruptível. Corruptível aqui no sentido de algo que é matéria e que vai se deteriorar com o tempo. E aí ele faz uma comparação aqui, né? Nós, porém, estamos atrás de uma coroa, né? De um troféu, de um reconhecimento que é incorruptível, porque é espiritual. Pois assim eu corro, não com uma coisa incerta. Então ele está falando, né, na corrida, você às vezes está correndo a esmo. Ele está dizendo, o meu esforço, enquanto um atleta do Cristo, tem um objetivo muito claro, né? Assim eu combato, não como batendo no ar, porque aí ele está fazendo aqui uma comparação bem clara com outro tipo de esporte, que é o boxe, né? Ou algo próximo disso, que você bate no ar para fortalecer os músculos, para fortalecer a mira, alguma coisa assim. Mas ele fala, não estou batendo no ar, né? Mas sim, tendo muito claro qual que é o objetivo. E aí, para finalizar então o capítulo, ele fala assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Aqui ele está falando pra gente, né, que essa disciplina do corpo, ela é fundamental para que no momento dessa pregação a gente consiga ter o esforço de ser coerente. Não é que a gente consiga ser coerente, perfeito já, né? Nem ele conseguiu. Mas se manter no esforço. Né? E para isso eu preciso disciplinar o meu corpo e não ser escravo do meu corpo. Em muitas épocas da humanidade, e isso ainda está forte hoje, né, em algumas correntes de pensamento, há uma leitura do corpo como sendo a fonte total do conhecimento, da sabedoria e das experiências. E aqui Paulo coloca o corpo no lugar que ele tem que estar, né? Um instrumento que nos serve, que nos ajuda, mas que precisa de disciplina. Quando a gente pensa nos vícios, na dependência química, ou qualquer tipo de uso do corpo que vai ser um certo desperdício de energia, né, e traz dificuldades para nós, tem a ver com um primeiro relacionamento que é excessivamente no campo do prazer, sem entender que o corpo é instrumento, né? E aí isso é necessário para que a gente consiga manter essa coerência para vivenciar o evangelho mesmo, né? Mas ele vai voltar nessa temática do corpo muitas vezes e de muitos ângulos, né, nas suas cartas, né? Às vezes relacionando com o corpo as nossas más inclinações, às vezes olhando para o corpo como um instrumento, né?
E a gente precisa ir aprendendo a fazer essas diferenciações para conseguir viver o Evangelho. Mas a gente continua depois.